Boa noite, gente boa, tudo bem? O motivo de você estar vendo essa câmera aqui é porque eu tenho um canal no YouTube, Robervan Julião Palavra Simples. Então sempre que eu vou pregar em algum lugar, eu gravo e posto lá. Eu até falei com a irmã Nadir que se algo impedisse de ela estar aqui, que eu ia mandar o link para ela poder assistir a mensagem depois. E aproveitando a oportunidade, eu falei com ela, ela até, acredito que ela deve ter conversado com o pastor, e ela me autorizou a falar que eu tenho esses 2 livros aqui. Eu não sei se vocês viram o menino bochechudo que está junto com a mãe, aquilo ali é movido a leitinho e internet. Então, para a gente poder dar leitinho e internet, a gente está vendendo esses livros, um Entre os Sonhos de Deus e as Realidades Humanas, baseado na vida de José. Não sei quantos aqui já leram a história de José, uma vida bastante sofrida, mas esses sofrimentos só serviram para ajudar José a crescer e a manifestar o poder de Deus nas dificuldades de José. E o outro livro é Pastor para quê? É uma provocação, eu já digo logo que é uma provocação, porque incomoda tanto o pastor quanto a ovelha, porque a gente fala aqui aquilo que a Bíblia diz que é para o pastor ser e fazer, em contrapartida ao que às vezes a igreja exige do pastor, ou o pastor sonha com o ministério pastoral. Então é mais ou menos um contraste entre o que a Bíblia diz e o que a gente quer. E como o único irmão que está aqui, que eu sei o nome é o Leandro, passa de um em um para eles irem. Leandro, tá bom, por favor? Enquanto eu vou dar seguimento aqui, se você puder abrir sua Bíblia em Romanos 12, a gente vai do 1 ao 21, não sei como é que eu vou conseguir fazer isso aqui, mas eu vou me esforçar. Trouxe o meu cronômetro aqui, são 9h17 e eu pretendo me esforçar para 8h17, calma gente, 8h17, e eu pretendo me esforçar para as 9h em ponto, os irmãos já estarem se preparando para ir para os seus lados. E a proposta dessa noite é justamente essa pergunta: vamos adorar a Deus? E adorar a Deus é muito mais do que cantar, é muito mais do que dançar, é muito mais do que bater palmas, é muito mais do que dizer aleluia. Requer uma vida por inteiro nas mãos de Deus. É claro que a gente vai escutar muitas vezes algumas pessoas dizendo que elas são ministros de louvor, mas que raio de ministro de louvor é esse que não é dizimista? Aí o indivíduo fala que é um adorador. Que adorador é esse que não está na reunião de oração? Então é um negócio meio esquisito, que a gente vê por aí, porque as pessoas confundem a palavra adoração com música que toca no rádio, Então requer uma vida por inteiro nas mãos de Deus, uma vida com menos máscara, O que seria máscara? A gente fingir que é o que não é, Então, com menos máscara e mais misericórdia, com aquele entendimento de que assim, bom é Deus, o meu irmão não é perfeito, a minha igreja não é perfeita. E aí, com exceção do irmão que está aqui, seu nome? Paulo César. Do irmão Paulo César, a irmã que está à sua frente, Leandro, qual é o nome dela? Diva. Então, com exceção do irmão Paulo César, e o irmão Paulo César e a irmã Diva, todo mundo está do lado de alguém, e eu gostaria que você pudesse estar olhando para a situação e vendo que assim como você às vezes tenta aparentar o melhor, o irmão também tenta, só que mesmo você tentando aparentar o melhor, você sabe que você não é perfeito. Então, fala para o seu vizinho aí, com exceção deles dois, igreja não é céu. Fala para ele aí, igreja não é céu. Então o que acontece? Um vai errar com o outro, um vai falhar com o outro, e por isso a gente tem que ter misericórdia. Só que quem não tem misericórdia, muitas vezes vai usar máscara. Por quê? Se eu acuso todo mundo, eu tenho que ser perfeito. Então geralmente quem acusa todo mundo, finge uma perfeição que não tem. Já viu aquele cara que chama todo mundo de mentiroso? Ele também mente, mas quando ele mente, ele tenta dar uma explicação bonita para o negócio, Aquele camarada que chama os outros de pão duro, muitas vezes ele também vai fechar a mão, mas na vez dele ele vai ter uma explicação bonita para o negócio.
né? Então, que a gente possa ter mais misericórdia e menos máscara, até porque não tem como a gente fingir para Deus. Deus conhece a gente. Não adianta orar bonito, não adianta falar bonito, não adianta cantar bonito. Deus conhece a minha podridão, Deus conhece a sua sujeira, Deus conhece o nosso pecado. Uma vez um irmão disse para mim: pastor, a minha vida é um livro aberto. Ele ficou chateado comigo, porque eu disse: então a sujeira está na capa, irmão. Porque se a Bíblia não mente, tem sujeira em algum lugar. Todos nós precisamos ser tratados por Deus, todos nós. Aquele irmão que você acha que é o mais espiritual da igreja, e aquele irmão que você acha o mais fedorento, todos eles precisam, todos precisam ser tratados, né? E aí, essa vida precisa ser uma vida mais focada na missão do que no interesse próprio. Muitas igrejas vão minguar por causa do egoísmo, muita coisa não vai para frente, porque está cada um olhando para o seu umbigo. Agora, quando a gente cede, quando a gente dá a mão, quando a gente se importa com o outro, a gente cria uma atmosfera de um querer honrar o outro, um querer abençoar o outro. Por quê? Por gratidão. Imagina, o irmão fez algo por mim, que eu não tenho como pagar ele, eu vou tentar fazer algo por alguém, né? Então, nesse caso, é importante a gente entender que adorar, pelo que a gente observa em Romanos 12, é uma vida mais focada na missão do que no interesse próprio, sem enfatizar o físico nem o psicológico. Tem gente que acha que está adorando se tiver de joelho dobrado, se tiver de mão levantada, né? Ou então tem gente que acha que está adorando, né, se tiver pensando no céu, pensando nos anjos. Geralmente o anjo na mente da gente é louro, né? Nunca vai ser negro. E aí nesse caso, a gente está pensando em anjo, tá não sei o que lá, ou a gente está sentindo uma coisa gostosa no coração. Gente, quando o time da gente ganha, a gente sente uma coisa gostosa no coração e não está adorando a Deus, né? Então, por exemplo, quando eu vejo o meu filho ali deitado, grudadinho na minha esposa, e vejo os dois dormindo, me dá uma coisa gostosa no coração, mas eu não estou celebrando a Deus. Então, ou seja, às vezes, não vou muito longe, né? Quando eu provo aquele pedaço de picanha, ou aquele pedaço de contrafilé, gente, eu sinto uma coisa gostosa no coração, mas eu não estou adorando a Deus, né? Então, muitas vezes a gente acha que a gente está adorando, se sente alguma coisa, ou se pensa alguma coisa, só que é muito mais, obrigado, meu querido, é muito mais, né, do que o que a gente sente, é muito mais, né, do que assim, se eu estou com bastante dinheiro, eu posso adorar a Deus, se eu estou sem dinheiro, não tem como adorar a Deus. Lembra de Jó? Deus deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor, né? Nós não louvamos a Deus por aquilo que Ele faz, mas por quem Ele é. E aí, a questão do social, eu tenho mais facilidade de adorar a Deus quando a igreja está cheia, quando tem pouca gente, dá uma tristeza. Paulo e Silas estavam adorando a Deus na prisão. Eu acho que a gente está numa situação melhor do que Paulo e Silas, né? Então eu desconfio que a gente poderia estar muito mais animado do que Paulo e Silas na prisão. E aí, a questão de muita gente fala, né? Porque a Bíblia fala que nós temos que ter um culto racional. Só que a ideia principal não é uma questão de eu ficar pensando quem é Deus, quem é Jesus, né? E também não é eu ficar pensando numa sensação do coração, mas o que Deus quer é um culto espiritual e verdadeiro. Uma coisa que é o seguinte: Senhor, eu te amo. E como eu mostro que te amo? Amando os meus irmãos. Como eu mostro que te amo? Ajudando a minha esposa a lavar a louça. Como eu mostro que te amo? Não falando mal dos outros. Como eu mostro que te amo? Falando do evangelho para as pessoas. Ou seja, não adianta só ficar falando para Deus que eu amo. A questão é como eu mostro que amo. E aí, o que Deus quer é um culto espiritual, um culto verdadeiro, que é um culto genuíno. Do que precisamos para oferecer a Deus um culto verdadeiramente espiritual, porque a palavra, né, vocês sabem que o Novo Testamento foi escrito em grego, e a palavra que a gente traduz para racional aqui dá a ideia de culto genuíno, de culto realmente espiritual, não necessariamente de uma questão mental nossa, mas a questão de ser uma coisa verdadeira nossa, que às vezes a pessoa, ela sabe tudo sobre Deus, mas Deus não é a prioridade dela. E como é que a gente sabe quando Deus é a nossa prioridade?
É só a gente olhar o tempo que a gente gasta com Ele e o dinheiro que a gente gasta com aquilo que agrada a Ele. É só olhar isso, porque o nosso tempo e o nosso dinheiro são as moedas mais ricas que temos, né? E a gente gasta o tempo onde? Ali é uma demonstração clara. É como, por exemplo, vamos e venhamos, raciocina comigo. Se, né, por exemplo, a Joana fala assim: irmãos, depois que sairmos daqui, vamos para um rodízio de pizza, estou pagando pizza para todo mundo, né? E aí, imagina a cena, se as pessoas, elas conseguem dar um jeito de ir para a pizzaria, mas essas mesmas pessoas não conseguem dar um jeito de vir para cá, elas estão deixando bem claro qual é a prioridade delas. Eu não sei se deu para perceber. Então é aquele caso, eu nunca tenho dinheiro para comprar uma bibliazinha, mas eu tenho dinheiro para comprar uma sandália de R$200, tenho dinheiro para comprar um tênis de R$300, mas não tenho dinheiro para comprar uma Bíblia pequenininha. Eu não sei se dá para perceber. Então, não precisa enrolar muito. O problema é que a gente fica chateado quando o pregador fala essas coisas. Mas é mentira. Entende? Então, é importante a gente pensar. Mas o que a gente precisa fazer para oferecer a Deus esse culto? Vamos adorar a Deus? O que nós precisamos? Você pode ler aqui embaixo? Precisamos retirar de nós. Pode falar mais uma vez? Precisamos retirar de nós. E aí, o versículo 1, está escrito que é aí, Romanos 12, versículo 1. Então, eu peço só uma ajuda. Tem como alguém trazer um copo d'água para mim? Não precisa ser gelado, né? Não precisa. Então, Romanos 12, versículo 1 fala: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, já que Deus foi misericordioso com vocês, eu peço, eu imploro a vocês que vocês se ofereçam, que vocês se deem. Como? Como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Lembra que eu falei? Genuíno, verdadeiro, grato pela compaixão divina. Em vez de oferecer animais mortos, o cristão deve se oferecer vivo para Deus. Como isso se dá? Isto se dá através do corpo. Tem gente que acha que só adora a Deus, né, com aquela parte invisível, né, digamos assim. Não. A gente adora a Deus com o nosso corpo. Para onde vão os nossos olhos? Para onde vão os nossos ouvidos? O que fazem os nossos lábios? Para onde estão indo nossos pés? No que temos tocado, no que temos pegado? O nosso culto é por inteiro. Não é só aqui dentro, é aqui fora também. E aí nisso, quando fazemos assim, nós experimentamos a misericórdia divina. Porque nós até falamos, a pergunta é: nós experimentamos isso? E Deus se agradará de nós, porque precisamos oferecer algo que agrade a Deus. E o que agrada a Deus? É um culto verdadeiro, é uma transformação verdadeira. E aí, vamos adorar a Deus? Então, você pode ler ali de que nós precisamos? Ou seja, o mundo nos intoxica. No mundo a gente aprende a competir uns com os outros. No mundo a gente aprende que tem que ser mais forte que os outros. Quer ver uma coisa interessante? Quantas pessoas vocês conhecem que brigam porque elas querem evangelizar mais vezes na igreja? Quantas pessoas estão disputando a tapa, a lavar o banheiro da igreja? A maioria das pessoas, elas estão brigando por causa de poder. Quem manda mais, quem aparece mais, quem controla mais, quem vence uma discussão. Entende? Então são situações que nós observamos que, obrigado, Leandro, isso tem a ver com o mundo, isso não tem a ver com o reino de Deus. Jesus disse: aquele que quiser ser maior, que seja o que mais sirva, o que mais serve. Então eu não sei se você observa que assim, o que acontece com a gente? Às vezes você passa numa rua e tem milhares de igrejas. Por quê? Porque os seres humanos não conseguem viver juntos numa só. Entende? Num raio de 1 quilômetro a gente vai ter 3, 4 igrejas. Por quê? Porque as pessoas não conseguem conviver juntas. E às vezes naquela única igreja existem as panelas. Então por que isso? Isso é o mundo. Tem gente que acha que o mundo está entrando na igreja
né? Quando um rapaz coloca brinco. Acho que o mundo está entrando na igreja, né? Quando de repente uma irmã ela decide ir para a praia e bota biquíni, que escândalo! Tá dando para entender? Só que a gente não percebe que o mundo entra na igreja quando a gente pensa igual ao mundo, quando a gente fica guardando rancor no coração. Isso é o mundo entrar na igreja, porque o mundo é dos espertos, mas o céu é dos eleitos, é diferente. E os eleitos foram escolhidos por Deus, não tinham mérito nenhum, não tinha condição nenhuma. Então é importante a gente se desintoxicar disso. Versículo 2, que irmão pode ler, por favor? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Reparou, né, que nós não podemos ser, não sei quantos aqui lembram de quando a gente faz gelatina, nós não podemos ser como aquela substância que a gente coloca numa forma e ela pega a forma que se coloca. Nós não podemos ser assim. O indivíduo era tão dedicado a Deus, tão consagrado, foi trabalhar em empresa tal, mudou, porque ele assumiu a forma. Aquela irmã era tão dedicada, tão consagrada, começou a namorar determinado rapaz, mudou porque assumiu determinada forma. Aqueles irmãos eram tão humildes, tão dedicados, mas o que aconteceu? A igreja cresceu, o pessoal começou a prosperar, todo mundo na faculdade, todo mundo ganhando dinheiro, começou todo mundo a ficar metido. O que aconteceu? Mudou a forma. Eu não sei se dá para perceber que a gente tem que se desintoxicar disso. Isso é uma droga, isso é um veneno, isso é uma doença. É isso que faz as pessoas lá fora não acreditarem que nós temos a vida eterna. Por isso que as pessoas muitas vezes elas não querem saber de igreja, porque elas não acreditam que os crentes realmente mudaram de vida. E vamos e venhamos, nós somos crentes, nós sabemos que tem um pessoal que a gente fica assim, meu Deus do céu, que conversão foi essa? Como é que essa pessoa consegue fazer isso? Agora, se você é crente, você não vai largar Jesus porque você experimentou Jesus. Agora, quem nunca se converteu, pensa o quê? Evangelho não existe. Você crê porque Jesus te transformou. Mas agora coloque-se no lugar de alguém que não é crente. A pessoa pensa o quê? Evangelho não funciona, porque se funcionasse minha mãe não seria desse jeito, meu pai não seria desse jeito. Porque na igreja é fácil ser crente. O problema é em casa, no trabalho, com os vizinhos. Aí é que é difícil ser crente, porque a tua mulher sabe que crente você é em casa, seu marido sabe que crente você é em casa, seu vizinho sabe que crente é você, seu colega de trabalho sabe que crente é você. Agora aqui na igreja é amado para cá, amado para lá. Ô meu irmão, que bênção, glória a Jesus. É diferente. Tem uns que nem na igreja conseguem disfarçar, né? Mas aí é outro assunto. E aí, para nós experimentarmos a vontade de Deus em nossas vidas, precisamos nos livrar de toda a contaminação que o mundo difunde em nossa direção. Se isso acontecer, seremos transformados por Deus e veremos que a vontade divina é boa, agradável, perfeita. Mas se a mente não mudar, irmãos, não veremos. Por quê? Porque não conseguiremos perceber se nós estivermos contaminados. O cara está na igreja, mas ele enxerga igual ao mundo. Por quê? Porque ele não transformou o seu entendimento. Ele não pensa de acordo com o que a Bíblia orienta. Ele acha que é o seguinte: como eu não uso tatuagem, como eu não pulo carnaval, né? Como, por exemplo, eu não jogo no bicho, eu sou santo. Ele não consegue perceber que ele não faz nada disso, mas ele é grosseiro com a esposa. Ela não faz nada disso, mas fala mal de todos os irmãos da igreja em casa. Ele não faz nada disso, né? Não joga no bicho, não tem tatuagem, né? Não faz nada desses negócios, não fuma, mas aqui o olho é guloso, come igual um doido, vive indo para o hospital por causa do olho grande. Isso é pecado para quem não sabe. Já ouviram aquela frase que as pessoas que não são crentes falam? O crente não bebe nem fuma, mas... Viu como é que vocês sabem? Eu nunca tive aqui, mas o ditado que eu estou falando já chegou aqui antes de mim. Por que será que o pessoal fala isso? Por causa disso aqui, ó. Às vezes a barriga do cara está cheia,
Mas e o olho grande? Isso é pecado, gente. Quem tenta a gente a fazer isso é o Satanás, para quem não sabe, né? E aí, a gente tem que se desintoxicar do mundo. O problema é que na cabeça da gente, pecado é só sexo e cachaça. Esse é o problema. Fulano de... Quer ver uma coisa? Pastor fulano caiu. O pessoal pensa o quê? Um rabo de saia. Ué, e o pastor invejoso não caiu? E o pastor manipulador não caiu? Entende? O pastor que está competindo com outro pastor não caiu? E aí? O pastor que bate na esposa não caiu? E aí, gente? Eu não sei se dá para perceber. Na nossa cabeça, cair é o quê? É a menina engravidar. E aquela que ninguém descobriu. Está dando para entender? Então é importante a gente, sabe, ter humildade para perceber. Gente, todo mundo erra. Todo mundo, né? Quase que eu falei, todo mundo vai errar. Vocês vão pensar no que não deve. Mas assim, está dando para entender? Então é importante a gente ter isso em mente. Nós precisamos nos desintoxicar do mundo. E aí, adorar a Deus. Quanta coisa, né? E a gente muitas vezes pensa só em música. Vamos adorar a Deus? Então, o que precisamos? Pode falar mais uma vez? Precisamos ser humildes. E aí, gente, ser humilde não é ficar sem estudar. Ser humilde não é ficar sem dinheiro. Ser humilde é ter os pés no chão. Ser humilde é o seguinte: tá legal, você é mestre, você é doutor, poxa, bacana, mas você pode ter diarreia igual um analfabeto. Deu para entender? Ah, legal, você tem uma casa de praia, bacana, só que é o seguinte: se de repente você tiver um derrame, você pode ficar sequelado igual o cara que mora de favor na casa da sogra. Eu não sei se dá para perceber, gente. Nós somos apenas barro e sopro. E tem gente que acha que é alguma coisa porque canta mais bonito. Tem gente que acha que é alguma coisa porque ganha R$1.000 a mais. Tem gente que acha que é alguma coisa, sabe, porque tem tantas curtidas no Facebook. Faça-me o favor. A gente é barro e sopro, daqui a pouco a gente vai embora. Essa pode ser a última noite de qualquer um de nós aqui. É claro que quando a gente fala que pode ser a última noite de qualquer um de nós aqui, a gente vai sempre pensar no mais velho e no mais doente. Não, irmãos. O mais novo e o mais saudável pode ir embora essa noite. A nossa vida é um sopro. A Bíblia fala que a vida é como a erva, e a glória dessa vida é como a flor da erva. Mas tem gente que é metida. É gente que não conhece Bíblia. É gente que não foi vacinado pela palavra. É gente que está dentro da igreja, que é religioso, mas não recebeu um novo coração, não aprendeu com Jesus, que mesmo sendo Deus, não considerou que era algo que ele devia se agarrar, mas assumiu forma de servo e se humilhou até a morte, e morte de cruz. Por isso que foi Deus quem o exaltou, não foi ele que se exaltou. Um pastor amigo meu, o pastor Fábio Nunes, ele tem uma frase que eu guardo até hoje: não tem como humilhar alguém que já está lá embaixo. O problema é que a gente, como acha que é alguma coisa, quando alguém faz algo, a gente se sente humilhado. Só que é o seguinte, a gente já está lá embaixo. Ou alguém acha que é alguma coisa. O problema é que tem gente que acha que é alguma coisa. Aí quando alguém mostra que a gente não é, a gente fica triste. Agora, quando a gente, de acordo com a palavra de Jesus, já senta nos últimos lugares, aí é o outro que honra a gente, fala assim: vem para cá e senta nessa mesa reservada. Agora, quando a gente quer ficar no primeiro lugar, alguém fala assim: desculpa, sai daí porque aí é o lugar de fulano. Entende? E uma coisa que eu aprendi, e eu dou essa dica para todo mundo: se a humildade tivesse outro nome, seria inteligência. Quando você é humilde, todo mundo torce por você. Na vida, todo mundo está torcendo por você. Uns a favor, outros contra. Você pode não acreditar, mas tem gente que fica feliz quando a gente se dá mal. Eu penso, que estupidez, a pessoa não ganha nada. E quem disse que o pecado é inteligente? A maldade é burra mesmo. A pessoa não ganha nada, mas ela fica feliz porque você também não conseguiu. Conta-se o ditado, né, que uma história quer dizer que dois rapazes
acharam uma lâmpada daquelas que tinha o gênio. Aí nisso, o camarada viu a lâmpada antes do outro, correu, pegou antes dele, opa, eu que peguei, o desejo é meu. Aí foi, esfregou a lâmpada, saiu o gênio. Aí ele falou assim: gênio, eu quero 3 pedidos. Não, eu sou um gênio diferente, é um pedido só. Um pedido só? Ah, tá legal, deixa eu pensar aqui. Mas olha, tudo que você pedir para você vai ser o dobro para o outro. Aí ele, então tá bom, fura o meu olho. Deu para entender? Tem gente que é assim. Tem gente que é assim, né? E não vou dizer para vocês que isso acontece dentro da igreja, né? Para vocês não ficarem tristes. Mas se eu estivesse em outro lugar, eu diria que isso acontece, né? Então, em relação a isso, eu não vou pedir, né, a cada um para ler, porque vai ficar meio puxado. Vamos ler todos juntos. As versões são diferentes, mas do versículo 3 até o versículo 8. Vamos lá? Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim, como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. E aí, eu não vou aqui discorrer sobre cada dom, porque ia demorar muito, né? Até porque a proposta foi Romanos 12. Romanos 12 é grande, então eu estou só dando um panorama. Aí, se assim fizermos, irmãos, conseguiremos humildade para não pensarmos de nós além do que realmente somos, nem melhor, nem pior que os outros irmãos. Você pode ser muito bonito, mas você não é melhor do que o outro irmão. Não vamos esquecer que um acidente pode deixar você mais feio que outro irmão. Um acidente. Está dando para entender? Então, o fato de você ser mais bonito, você não te torna melhor. O fato de você ter mais dinheiro, sua empresa pode quebrar. Você pode ter um problema financeiro. O governo pode mudar, uma lei pode mudar. Então, não sei se dá para entender. Nós não somos melhores do que ninguém, mas também não somos menores do que ninguém. Não somos piores do que ninguém. Eu não sou pior do que ninguém porque eu sou negro. Eu não sou pior do que ninguém porque eu sou pobre. Eu não sou pior do que ninguém porque eu moro na Baixada Fluminense. Eu não sei se dá para perceber. Quem mora lá no litoral, se viesse um tsunami, quem seria mais prejudicado? Até a água chegar aqui, eu já teria subido o morro. Agora, quem está lá na beira de Copacabana e Recreio dos Bandeirantes, até encontrar o morro, como é que seria? Deu para entender? Então a vida é assim, como a fumaça, que vem e daqui a pouco se dissipa. E aí, quando nós pensamos assim, praticaremos nossos dons e usaremos nossos talentos e habilidades para a glória do Senhor e edificação dos irmãos. Lembra da igreja de Corinto? Tinha irmão que se achava melhor do que o outro por causa do dom que tinha, quando o maior dom deveria ser o amor, porque não adianta nada você fazer um monte de coisa se não tiver amor. Então pega o seu talento e contribua para a causa, em vez de fazer do talento algo para contribuir para a própria causa. Por exemplo, aqui é outro nível, né? Aqui é mesquita, mas lá em Caxias, onde eu moro, tem crente que aproveita o dom que tem para manipular. Já que eu tenho mais dinheiro, eu vou negociar. Já que eu canto melhor, eu vou negociar. Já que eu sou bom de trabalho, eu vou negociar. Eu só falta dizer para Jesus: sem mim nada podeis fazer. Está entendendo? Tem gente que é assim, acha que Deus precisa dele. Deus não precisa de ninguém. Nós precisamos de Deus. Então é importante a gente ter humildade. E aí, perceberam quantas coisas? Vamos adorar a Deus? Claro que vamos, mas
Você pode ler? Se você leu a minha lição, né, fruto do Espírito, a verdadeira liberdade, você sabe o que é ser empático e o que é ser simpático. Se você não leu, é só a gente observar o seguinte: empatia tem a ver com você calçar o sapato do outro, se colocar no lugar do outro. Essa é a questão, né? Então, por exemplo, eu estou cortando dobrado, meu filho veio para cá, minha esposa queria ficar ali bonitinho igual qualquer outra mãe, mas ele começou a fazer um carnaval. O que ela fez? Foi lá para baixo com ele. Alguém que não sabe o que é passar pelo que eu passo, fala assim: se filho do pastor não tem educação. Mas alguém que sabe o que é passar o que eu passo, não vai falar desse jeito. Então, empatia é você se colocar no lugar da outra pessoa, é você entender a outra pessoa, é você pelo menos tentar entender. Irmão fulano de tal é chato. Talvez se você fosse casado com a mulher dele, você também seria chato. Está dando para entender? A irmã fulana, meu Deus, que mulher mal-humorada. Se você tivesse um filho que estivesse trazendo o desgosto que o filho dela está trazendo, talvez você entenderia ela. Mas como a gente não se coloca no lugar das pessoas, então a gente muitas vezes acaba o quê? Atacando, criticando, falando mal das pessoas, né? E aí, como é que a gente está adorando a Deus? Está cantando bonito, está levantando mão, está fazendo cena, mas Deus está rejeitando, porque aquilo não é adoração. Adorador que é adorador não é rebelde. Adorador que quer adorar a Deus, para de mentir. Adorador que quer glorificar a Deus, tenta obedecer a Deus, respeita a autoridade da liderança. Então não sei se dá para perceber. Tem gente que está dizendo que está adorando, mas está se enganando, porque a Deus ninguém engana. A Bíblia diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Vamos lá para o versículo 9 até o 16. O amor deve ser o quê? Versículo 9. O amor deve ser o quê? Isso, tem que ser sincero. E o amor na Bíblia não é sentir um negócio. O amor na Bíblia é fazer o bem e é querer o bem. É como, por exemplo, suponhamos que eu, chegue para falar mal do irmão Paulo César. O nome da irmã? Regina. Aí eu chego para falar mal do irmão Paulo César com a irmã Regina. O irmão Paulo César é isso. E aí o que acontece? O irmão Paulo César, ele tinha feito um negócio contra a irmã Regina. Mas como a irmã Regina devolve isso que eu fiz? Pastor Roberlan, olha, eu gosto muito do irmão, mas assim, eu não estou aqui na igreja para ficar, falando mal das pessoas. Eu vim para cá para ser abençoada, eu vim para cá para ser bênção. Se o pastor quiser marcar uma reunião para conversarmos nós três, eu até estou junto, mas para a gente ficar aqui conversando na igreja sobre a vida do pastor Paulo César, desculpa, eu estou fora. Aí observa bem, a irmã não foi grosseira comigo e não se aproveitou da minha negatividade com ele, mesmo ele tendo feito algo ruim a ela. Por quê? Porque isso é amor. Amor não é dizer eu amo você. Amor não é sentir um negócio legal. Porque se ele fez mal a ela, com certeza ela está se sentindo assim: caramba, isso me machucou. Só que ela não vai devolver o mal. Pelo contrário, ela como crente, ela entende que ela não deve fazer a mesma coisa contra ele. Então o amor, ele tem que ser sincero. O amor não pode ser fingido. E diante dessa situação, é importante, que eu e você possamos ter a ideia, de que diante da nossa caminhada, a gente precisa, entender que o amor precisa ser sincero. E como a gente manifesta esse amor sincero? A gente tem que odiar o que é para odiar o que? Odiar o que é mal. Tem gente que se agarra ao que é mal. Tudo bem, fazer fofoca é um negócio gostoso, mas é mal, não pode. Tomar conta da vida dos outros, que delícia. Eu esqueço dos meus problemas quando eu tomo conta da vida dos outros. Por que é bom ver novela? Novela é a vida dos outros. Por que é bom rede social? É a vida dos outros, Só que a diferença é que ali a gente está vendo o que os outros querem mostrar. Na fofoca não, a gente vê o que a gente quer ver, o que às vezes nem é verdade.
Como é que a gente faz? É só debruçar no muro e falar: menina, tá sabendo? E começa. Pronto. Às vezes não é nem verdade, mas eu quero acreditar porque eu não gosto do fulano. Então a Bíblia fala o que? Odeie o que é mal, apegue-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. É aquele caso, o seu irmão, ele tem um monte de defeito, mas ele deve ter alguma qualidade. De coração, não vou pedir para você falar nada não, mas olha para essa pessoa que está aí do seu lado, olha para ela aí. Pronto, não encara não, para não ficar sem graça. Essa pessoa tem defeito ou não tem? Sim ou não? Calma, não precisa falar alto. Ela tem defeito, mas ela também tem virtude. Entendeu? Então que tal a gente olhar os pontos positivos dos nossos irmãos? Os negativos, gente, já tem o diabo. O diabo já é o acusador dos nossos irmãos. A gente precisa de amigo. Meu irmão não é problema, meu irmão tem problema. Eu não sei se dá para perceber. É como aquele caso, digamos, eu achei bastante bonito, Joana, o modo que você estava falando do seu pastor, sabe, um jeito carinhoso. Por que isso? Porque apesar do pastor Clóvis não ser uma pessoa perfeita, tem dedicado anos da vida dele aqui. Quanto custa um ano de vida? Quanto custa 2 anos de vida? Quanto custa 10 anos de vida? Quanto custa? É a questão de assim, eu poderia pegar a minha vida e colocar em qualquer outra coisa, mas eu decidi pegar a minha vida e colocar na vida dessas pessoas. Então observa bem como assim, eu tenho certeza absoluta, se a minha Bíblia não mente, que o pastor dessa igreja tem defeitos. Eu tenho certeza absoluta disso. Entretanto, se ele não tiver nenhuma outra virtude, só o fato dele pegar a vida dele e os anos da vida dele que ele não tem como pegar de volta e colocar aqui, nesse lugar, já é algo para a gente glorificar a Deus. Então, eu não sei se dá para perceber, né, que assim, que a gente precisa dar honra aos irmãos, né? E aí, como diz a palavra, é para a gente o quê? Não faltar o zelo. Tem gente que é relaxado na obra de Deus. Ah, mas eu trabalho de graça. Ah, então a questão é dinheiro, né? Se te desse dinheiro, você faria. Se te desse dinheiro, você se dedicaria. Então a questão é dinheiro, não é amor a Deus. Tem gente que acha que quem recebe dinheiro não faz por amor, e quem faz de graça faz por amor. Não é verdade. Tem gente que recebe dinheiro e faz o que ama. Por exemplo, eu ganho para lecionar no seminário, e eu amo fazer o que eu faço. Eu gosto, eu tenho prazer nisso. Então, por exemplo, tem igreja que eu vou pregar e me dá um envelopinho. Tem envelopinho de 20, de 50, de 100, de 200, 300, 400, 500, 600. Tem igreja que não dá nem um copo d'água. Deu para entender? Mas eu amo fazer isso. Teve uma igreja que eu fui pregar, eu estava indo, né, meu carro estava no vermelho, mas eu falei assim, a igreja vai me dar um envelope, eu vou voltar. A igreja não deu. Aí o vermelho ficou piscando, meu carro foi movido à oração, porque eu fiquei assim, meu Deus, não deixa. Aí eu pergunto, será que só quando a gente não recebe que a gente ama? Está dando para entender? Às vezes a gente não recebe, diz que ama, mas não ama. A gente faz porque a gente fica em evidência, a gente faz porque aparece, a gente faz porque a casa está cheia, a gente faz por causa de um monte de motivo, mas não faz porque ama. Então é importante a gente discernir essas coisas, que não falte o zelo. O zelo é uma demonstração de amor, que a gente seja fervoroso no espírito. Já viram aquela leiteira com a água borbulhando? A gente tem que ser assim na obra de Deus. Por exemplo, pode observar, eu não estou pregando como quem está, por exemplo, deixa eu ver, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu não estou pregando para 11 pessoas, eu estou pregando. Eu amo fazer isso. Se isso aqui tivesse cheio, ou se tivesse com 3 pessoas, eu amo fazer isso. Então é importante a gente ter isso no coração. Jesus me salvou, eu mereci o inferno, Deus cuida da minha vida. Que darei ao Senhor pelos benefícios que Ele tem feito? E tem gente que consegue ser relaxada na obra de Deus. Eu fico triste com isso, porque essa pessoa não tem consciência do amor de Deus por ela. Não tem consciência. Não tem consciência de onde Deus a tirou. Não tem consciência. E aí, não vou muito longe.
por exemplo, boa parte de nós aqui é casado, deduzo eu. Imagina se de repente, né, sua esposa fala assim: ó, ô fulano de tal, eu vou ali porque eu vou lá namorar o Gumercindo, semana que vem eu volto. Que marido ia falar assim: vai com Deus, meu amor, Deus te abençoe. Ah, o irmão está fazendo assim, está dando para entender? Ah, mas eu te amo. Deu para entender? Tanto que é que a Bíblia diz que por que Moisés deu carta de divórcio? Por causa da dureza do coração. É difícil perdoar a traição, mas com Deus a gente faz. A gente não quer que ninguém faça com a gente, mas a gente faz com Deus, e Ele ainda nos perdoa. Aí eu pergunto: que darei eu ao Senhor? Então, nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor, não a si mesmo. Tem gente que atrapalha a obra de Deus porque ela se serve, ela não serve a Deus. Alegrem-se na esperança. Não aconteceu, mas eu me alegro. Sejam pacientes na tribulação, uma hora isso vai passar. Persevere na oração. Eu estou ali, agarrado. Não te deixarei enquanto tu não me abençoares. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Sabe, imagina, você está comendo um bife, seu irmão não tem ovo em casa. Pensa nisso. Você está com uma casa bonita, o telhado do seu irmão caiu. Pensa nisso. E aí nisso, pratiquem a hospitalidade. Tente receber a pessoa como você gostaria de ser recebido. Abençoe aqueles que os perseguem. Tem alguém perseguindo você? Fala bem dela. Tem alguém, por exemplo, perseguindo você? Desejo bem a ela. E uma dica, por exemplo, se você quiser essa orientação: tem alguém no teu pé? Fala assim: meu Deus, abençoa a vida dessa pessoa, porque se essa pessoa for abençoada, ela vai esquecer de mim, porque a gente feliz não gasta tempo perturbando os outros, gente. Quem está bem não vai gastar tempo perturbando os outros. Quem está bem quer curtir a vida. Quem está feliz vai para o Facebook para mandar indireta? Não. Quem está feliz vai postar no Facebook assim, muita alegria, vem para cá, aqui tá bom. Deu para entender? Agora, quem fica assim: não, porque tem gente na minha igreja, a igreja tem 20 membros, tem gente na minha igreja, poxa, quer atacar alguém. Então, ao invés de você amaldiçoar a pessoa, abençoa, fala bem dela, promova, né? Ah, mas ela me fez mal, porque o cachorro te mordeu, você vai morder o cachorro? Entende? E aí nisso, alegrem-se com os que se alegram. Tem gente que, se você contar uma bênção para ela, ela murcha. Quando eu detecto que a pessoa não gosta de me ver abençoado, eu já não conto mais. Eu só conto bênção para quem torce por mim, a favor, porque tem os que torcem contra. Entendeu? Vocês estão rindo? Vocês acham que todo mundo quer me ver bem? Claro que não quer. E como é que eu percebo isso? Quando comemora a minha queda, quando desqualifica meu crescimento. Ah, sabe por que ele fez aquilo? Tem sorte. Sabe por que ele conseguiu aquilo? Tem oportunidade. A pessoa nunca diz assim: eu vi ele se esforçando, a gente estava dormindo, ele estava estudando, a gente estava não sei o que lá, não é assim. Entende? Então é importante a gente observar isso. Todo mundo vai ficar feliz porque eu vou fazer bodas de prata? Não. Todo mundo vai ficar feliz porque eu vou ganhar um salário de 10 mil reais na empresa que eu estou? Não. Então eu preciso tirar isso do meu coração em relação aos outros. E como é que eu estou aprendendo a lidar com a inveja? Substituindo a inveja pela admiração. Irmão, como é que você conseguiu? Me apresenta alguém. Eu lembro quando um pastor amigo meu tinha comprado um Santana. Gente, eu olhei assim, vi aquele Santana branco, aquele carro confortável e tudo. Até hoje eu acho o Santana um charme. Aí, em vez de eu sentir inveja, eu falei assim: que bênção, estou vendo que agora eu vou ter carona num banco de couro. Deu para entender? Porque a bênção do seu irmão te abençoa. E se você ama o seu irmão, a luta do seu irmão é sua luta. Então alegre-se com quem se alegra, chore com os que choram. Não foi o seu filho que morreu, mas poderia ser. Não foi o seu pai que te espancou, mas poderia ser. Você não perdeu o emprego, mas poderia ter perdido. Então seja solidário àquela pessoa. Hoje em dia, com um pessoal que tem coragem de internet,
né? Aquela menina que estava perto de se casar e o cara desmanchou o casamento, acho que um dia antes. Uma gente sem coração começou a falar um monte de coisa negativa para ela na internet e ela falou assim: eu não vou ouvir mais isso não. E a menina se matou. Aí eu pergunto, qual a relevância da vida de alguém que faz isso na internet? Qual a utilidade da vida de alguém que só existe para atazanar e ofender os outros? Eu quero ser lembrado como alguém que abençoou alguém. Eu estava lá na convenção ontem. Aí uma pastora chegou perto de mim e falou assim: pastor Roberlan, como me abençoaram as lições que o irmão escreveu. Aí ela, e pastor não sei o que, não sei o que. Ela falei: peraí, irmã, eu ainda estou digerindo. Que aí eu fiquei com aquela cara de besta assim, olhando para a irmã, né? Porque assim, nunca vi a irmã mais gorda, não sei o nome dela, não faço a mínima ideia de qual região ela é. Mas gente, como eu fiquei feliz de saber o seguinte: minha vida serviu para abençoar alguém. Agora tem uma raça de gente que sabe que a felicidade delas é ver os outros felizes. E desculpa, gente assim, sabe, está longe do amor de Deus. Pode estar na igreja, mas está longe do amor de Deus, gente assim, né? E aí nisso, né, tem a mesma atitude, uns compara com os outros. Fulano foi legal contigo, seja legal com fulano. Fulano te abençoou, abençoa fulano. Não sejam orgulhosos, não se achem melhor do que os outros. Você tem uma vantagem, mas em alguma outra coisa alguém é melhor do que você. Eu, por exemplo, sou bom para falar, mas eu não sou bom de memória. Tem gente que não é bom de fala, mas é bom de memória. Entende? Tem gente que é bem organizado, mas não é criativo. Tem gente que é criativo, mas é desorganizado. Ninguém é igual, todo mundo é bom em alguma coisa. Então vamos agir como um time. Pega o defeito do outro e usa a seu favor. Pega a sua qualidade e usa a favor do outro, né? Então, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição superior. É isso que está aí? Pessoas de posição superior. Está dizendo que é para a gente se associar a pessoas o quê? Perto do 16. Humildes. Entende? É muito fácil querer ficar perto do pessoal que tem mais dinheiro. É fácil ficar perto do pessoal que dá presente caro. Agora, que tal a gente conversar com o portador de deficiência mental? Que tal você conversar com aquele irmão? Já viu aquele irmão que vai contar sempre a mesma história? Eu conheci um irmão, eu pastoreei esse irmão, muito gente boa, já faleceu, irmão Francisco Pedro. Ele parava e me contava as mesmas histórias, mas ele me contava com tanta alegria que dava gosto a ouvir. E às vezes a gente não escuta. Ah, velho gagá. Ah, já sei, vai falar isso, isso e isso. Um dia você vai ficar velho, filho. Só se você morrer jovem. Você quer o quê? Eu quero morrer velho. E aí nesse caso, né, não sejam sábios aos seus próprios olhos. Tem gente que se acha demais. E eu costumo dizer que quem muito se acha acaba se perdendo. Quem muito se acha acaba se perdendo. Meu Espírito Santo já disse que já está chegando a hora de ir, né? Então, os nossos relacionamentos, né, serão profundos e transformadores. Nós honraremos as pessoas, seremos cuidadosos e decidiremos viver com alegria, sorrindo com quem sorri, chorando com quem chora, além de conseguir viver apesar das diferenças. E por último, vamos adorar a Deus. O que a gente precisa? Você pode repetir mais uma vez? E perdoar, gente, não é esquecer. Perdoar não é deixar de sentir. Perdoar é cancelar. É aquela coisa: fulano fez isso comigo, mas deixa pra lá. Fulano fez isso comigo, Deus é maior. Fulano fez isso comigo, a vida segue. Fulano fez isso comigo, toca o barco. Fulano fez isso comigo, já passou. Ou seja, não deixou de doer. Você não esqueceu, mas você decidiu olhar para o que Deus está mostrando. Você decidiu olhar para aquilo que Deus está fazendo. Você não quer ficar olhando para aquilo que o diabo quer te lembrar todo dia. Já não doeu uma vez? Você quer continuar ressentindo a dor? Perdoa, vale mais. A maior e melhor vingança contra o inimigo é perdoar. Por quê? Você fica livre. Quando você não perdoa,
ele continua te ferindo durante 5, 10, 15, 20, 30 anos. Quando você perdoa, é você que ganha, não é o outro não. Por isso, quem me faz o mal vai receber o meu perdão. Por quê? Porque quem me fez sofrer não merece o meu sofrimento. Entendeu? Né? Então, não, versículo 17 ao 21, vamos ler todos juntos. Não retribua ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, faz o quê? Se tiver sede, faz o quê? Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas o quê? Então não sei se dá para perceber que é o seguinte: a pessoa te fez mal, lembra? O cachorro te mordeu, você vai morder o cachorro? A pessoa te fez mal, a maior vingança que você pode fazer é fazer o bem, porque isso vai envergonhar. Quer ver uma coisa interessante? Quando alguém falar mal, né, de você para alguém, e a outra pessoa falar assim: olha, fulano falou bem isso e isso de você. Aí você chega para essa mesma pessoa e fala assim: tudo bem, você ouviu isso que fulano falou de mim, né? E quantas vezes você me escuta falar dele? Deu para entender? É aquela questão de assim, você não tem que gastar energia falando nada não, deixa para lá, né? Se nós renovarmos a nossa mente na palavra de Deus e experimentarmos sua vontade, conseguiremos abençoar quem nos persegue, o que é difícil, e deixaremos quem nos faz mal por conta de Deus, sem vingança nem desejos ruins. Tem gente que fica assim: Deus vai fazer justiça. Você sabe que essa pessoa está rogando praga, né? E aí nisso, se preciso fazer o bem para quem nos faz mal, faça. Então é importante isso, né? E aí, como nós falamos aqui, que o sacrifício vivo é a entrega por inteiro, a decisão de não se contaminar, no final das contas, será a nossa vitória contra a maldade, inclusive contra a nossa própria maldade. Como que a gente vence? Apenas fazendo bem. E aí, nesse caso, vamos ficar de pé? Fique, não está anotado aqui não, estou pedindo para vocês ficarem de pé mesmo, né? Que Deus nos ajude, né? Que Deus tenha misericórdia de nós. E eu vou falar a frase, vou pedir que você repita comigo: que Deus nos ajude a retirar as nossas máscaras. Só Ele pode nos ajudar a nos desintoxicarmos das maldades do mundo e a sermos mais humildes, simpáticos, empáticos, perdoando e pedindo perdão. E aí acabou que eu não expliquei sobre ser simpático. Ser simpático é ser legal, só isso. Custa sorrir para alguém, né? Então, afinal, o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o culto genuíno, é uma vida de entrega, sem a preocupação com o orgulho, com o ego, mas com foco no propósito. E aí, eu gostaria que você estivesse lendo aquela frase que está lá. Você pode ler? Não precisamos sair do mundo, é o mundo que deve sair de nós. Viu? Não precisamos sair do mundo, é o mundo que deve sair de nós. Então, eu vou puxar, muito ruim porque minha garganta está ruim, mas eu peço que treinaram aí, né? Eu vi o fone, né? Então, vamos cantar aquele cântico, vamos adorar a Deus? Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Obrigado por essa noite, muito obrigado por essa oportunidade e muito obrigado pela tua palavra que dá rumo às nossas vidas.
eu oro pedindo que os teus servos apliquem essa palavra aos seus corações e que, ó Deus, tu cresças e nós diminuamos, para que quando as pessoas olharem para nós, elas vejam que é Deus nas nossas vidas e não a nossa capacidade. Oramos assim para a tua glória, na força do teu Espírito, em nome de Jesus. A igreja diz em uma só voz: amém.